Hoje nós vamos dando sequência ao estudo, né, do livro Obreiros da Vida Eterna e vamos começar o capítulo 13. Oi, Adriana, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bom? noite. Boa noite. Boa Nós noite. terminamos, semana passada terminamos, né, o excursão de adestramento, que foi mostrando uma preparação desses 5 espíritos que vão desencarnar em breve. E hoje, entrando no capítulo 13, que se chama Companheiro Libertado, nós vamos começar a ver o processo de um deles, né? Desencarnando. A gente não vai conseguir acabar o capítulo hoje, mas já vamos chegar próximo aí. Então vamos lá. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. Então, o Cavalcante acabou operando, ele estava lá no pronto-socorro, piorou um pouco o quadro dele, mas pelo que estão dizendo aqui, o Dimas é o que está em condições mais rápidas de desencarne. Então, eles se concentraram, né, no processo, porque iria ser feito o desencarne do Dimas. O Dimas era aquele trabalhador espírita que tinha mediunidade, não era ostensivo, assim, ele trabalhava, tinha um certo preparo, mas não é como os outros dois lá. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia, quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Então, mostrando, né, principalmente para nós, como tem data marcada muitas vezes, né, para que aconteça tanto a nossa chegada quanto esse processo de encerramento da nossa encarnação, né? Então, o André Luiz está prestando atenção nisso. Dimas alcançara o período de renovação. Então, e é legal como eles tratam o desencarne, né? Não é a morte, como é um termo pesado, é um desencarne, é um processo que a gente muda de estágio, de ambiente, né, de vivência. E aqui ele fala um período de renovação. E por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para novo aprendizado. Então, também chamando atenção para que a gente nunca se esqueça disso. A morte não encerra nada, a não ser a vida daquele corpo físico. Mas aprendizado continua, a vida continua. É só uma transformação, mas inclusive não acaba o processo de aprendizado. Isso que fica muito claro desde que a gente está no começo da obra do André Luiz, vendo isso. Não fora determinado dia exato. Então, mas aqui está dizendo que não era um dia marcado exatamente naquele dia, naquele horário. Atingira-se o tempo próprio, recordando, contudo, o meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador enquanto regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Então, o André Luiz estava vendo que chegou o momento dele desencarnar, o Dimas. Estava vendo que não tinha uma data marcada exata e ele estava se lembrando do caso dele, o André Luiz, que a gente se lembra, né, desencarnou antes do tempo porque ele abusou, né, da forma que ele lidava com o próprio corpo, com relação à comida, à bebida e uma série de descuidados com relação à saúde, que ele, inclusive, no umbral por muito tempo era chamado de suicida, um suicídio indireto, né? Não, ele não teve a intenção de se matar, mas ele descuidou do corpo e isso, de certa forma, é considerado dessa forma. E lembrando disso, mas vendo Dimas, que estava no tempo de desencarnar, ele pergunta, né, para o Jerônimo: prezado assistente, indaguei, releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Então, ele já começa a pergunta
pedindo desculpa, né? Falou assim, me desculpa eu tá perguntando esses detalhes, mas é que ele estava com necessidade de entender, de aprender, né? O Dimas está morrendo no tempo certo, né? Em ocasião adequada. Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Provavelmente o Dimas é relativamente novo. Assim, não é uma pessoa que está morrendo de velhice. E é por isso que o André Luiz está com essa dúvida e querendo saber, né? Ele viveu todo o tempo que estava previsto para ele? Porque ele, como a gente falou, como foi dito aqui no começo, ele estava se lembrando do caso dele, que ele morreu antes do tempo que era previsto para ele. E aí ele pergunta no caso do Dimas, ele viveu todo o tempo que estava previsto? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? E o Jerônimo responde, bem claramente, não. Respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. E aí o André Luiz, né, com a resposta, fica surpreso, né? Só que ele fica surpreso de maneira, como ele mesmo coloca aqui, né? Considerei levianamente. Quer dizer, querendo, de certa forma, julgar. No caso do Dimas, os pormenores ali do porquê que ele não aproveitou. E vocês vão ver que, na verdade, está muito além essa dúvida do André Luiz. Porque, vamos lembrar, o André Luiz ficou no umbral. O Dimas está sendo socorrido por uma equipe. Está sendo preparado para ser levado a uma casa transitória para depois ser levado. Então, olha isso. O André Luiz, intimamente, ainda carregando algumas, né, sombras, né, considera levianamente. Terá sido como fui? Suicida inconsciente? Quer dizer, ele já está querendo colocar o Dimas na mesma condição dele. Então, assim, ó, se ele não aproveitou o tempo que ele. Se ele está abreviando o tempo, então ele também é considerado suicida, como eu? Já colocando assim, né, como um julgamento, ó. Porque se ele não está sendo considerado, deveria ser. Está subentendida na pergunta do André Luiz isso, né? Penetrei nossa colônia nessa condição. E antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Então, o comentário do André Luiz mostra tudo isso, né? Que ele fala assim: eu tive um caso igual. Só que eu, antes de ir para um local adequado ou mais suave, eu padeci gravemente. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Olha aqui, ó. Intimamente o André Luiz está reconhecendo. Aliás, é muito bonito isso da gente ver, né? O André Luiz ainda carrega inferioridades e ele é sincero. É que agora aqui ele está mesmo assim, mesmo ele tendo essas coisas ainda desviadas, né, da lei, ele reconhece, ele tem vontade de aprender e a dúvida dele é essa. Mas no fundo ele estava questionando, puxa vida, por que nós estamos indo socorrer ele? Se ele, de alguma maneira, também abreviou o tempo dele. Ele descuidou do corpo dele, provavelmente também, descuidou da sua saúde. E aí ele continua falando, né? Falando não, isso daí ele está falando que intimamente ele está pensando isso, né? Razões fortes de certo motivariam o esforço que se levava a efeito. Mas a informação do orientador desconcertava-me. Quer dizer, o André Luiz ficou desconcertado. Se o irmão referido não completara o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Merecia o movimento excepcional de assistência individualizada? Olha, Thelma,
não lembro se foi a Thelma ou alguém, quando a gente estava no capítulo passado, a gente perguntou, ou a gente levantou a questão. Para todos é dado esse atendimento, essa atenção? E a gente está vendo que não. É por mérito de alguns, por estágios diferentes, alguns têm. Isso fala no começo do capítulo passado. Mas o André Luiz agora está duvidando da justiça, talvez, divina, né? Fala assim, por que ele está merecendo uma assistência individualizada se ele não completou o tempo dele? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Então, lá dentro do André Luiz, ele está cheio de dúvidas mesmo. E por isso ele pergunta para o Jerônimo. E ele pensando tudo isso, Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me absorvia o pensamento. E olha que curioso, né? Venenosa preocupação. Quer dizer, ele estava se comparando, ele estava questionando a justiça divina. E Jerônimo compreendeu essa venenosa preocupação, porque isso iria envenenar o André Luiz, o espírito dele. Mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente. Quer dizer, o Jerônimo percebeu, mas não foi explicando assim, dando muita trela. Somente reafirmou. Não, André, nosso amigo não é suicida. Então, já falando para ele, a situação não é a mesma. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Quer dizer, olha isso, o André Luiz ouvindo que o Jerônimo já esclareceu para ele. Ele não é classificado como suicida, porque lá dentro ele estava pensando assim. E agora o André Luiz reconhece. Depois dessa afirmativa, eu deveria ficar quieto no meu pensamento. Seria mais acertado silenciar raciocínios suspeitos, porque do lado de lá, nem o pensamento fica oculto, né? Mas, como o André Luiz estava envolvido com esse clima de dúvida, né, e de talvez uma certa revolta, não fala isso, né? Mas, entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para dominar-me. Quer dizer, ele não estava conseguindo se dominar. Ele estava querendo saber, ele estava querendo esclarecimentos mais profundos sobre o assunto. Fixando algo confundido, tornei a perguntar. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Olha lá, a questão do André Luiz é essa mesmo. Ele tá se comparando, ele está julgando a situação. Falando assim, eu não acho que foi justo o que aconteceu comigo, se a gente está dando atenção para alguém. E ele está querendo entender. E então ele pergunta para o Jerônimo. Mas ele não aproveitou o tempo, não aproveitou a oportunidade. E foi por isso que eu padeci tanto tempo. Ele perguntando, né, meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo. Não conheço seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. Quer dizer, então olha o Jerônimo já querendo explicar e entendendo, talvez no íntimo do André Luiz, o que estava acontecendo. Oi, Gandolf. Boa tarde, boa noite, tudo bom? Vamos Noite. dando sequência aqui só para não perder o raciocínio. Mas então, o Jerônimo já dá uma aliviada, né? Fala assim, André, eu não conheço a sua história. E eu acredito que você também deve ter tido boas intenções, mas eu não sei o que aconteceu com você. Mas eu vou explicar a situação do Dimas. A situação do amigo, a que nos referimos, porém, é muito clara. Só que, ó, o André Luiz, a gente conhece a história. O André Luiz conhece a sua própria história. Ele não se preocupou religiosamente com nada,
não se envolveu com caridade, foi um médico que tinha riquezas, não era muito preocupado em dar atenção a quem precisava, mesmo dentro do consultório. Várias vezes ele falou que ele se cansava de algumas situações ali, né, de alguns que precisavam de mais. Mas então, agora o Dimas, o Jerônimo explicando. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Quer dizer, já está falando, o Dimas, ele viveu uma vida difícil, uma vida dura. Talvez aqui a gente já comece a ter as primeiras diferenças com relação à do André Luiz. André Luiz tinha uma vida fácil, confortável, tinha tudo só para agradecer. Ele tinha uma responsabilidade muito grande e ele ainda assim abusou, né? Então, mas o Dimas não. Ele viveu num ambiente de muito sacrifício. E ele começa a contar um pouquinho mais. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, quer dizer, ele passou uma infância difícil. Desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Quer dizer, o corpo dele, a sua existência foi crescida numa luta de que desde criança ele já tinha obrigações e deveres, muitas vezes diferente de muitas crianças que por aí têm só facilidades, né? Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, quer dizer, ele era pobre. Conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Então foi difícil, inclusive, para ele estudar. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade. Então, olha, na mocidade ele já trabalhava em trabalho pesado. Constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Então, agora a gente já começa a entender que uma pessoa como essa já começa esgotando a energia do corpo mais rapidamente porque exigiu mais. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Então, olha isso, mesmo com uma vida tão difícil assim, ele não deixou de encontrar tempo para se dedicar à caridade daqueles que sofrem, mais do que ele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Então, como ele se dispunha a ajudar, inúmeras pessoas chegavam para pedir ajuda para ele, de todas as maneiras, tanto os necessitados por dificuldades materiais, quanto os dificultados, os doentes, né? Os com dificuldades da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem. E prejudicou as células físicas, no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado por causa do sofrimento humano. Então, olha isso. Agora, para nós, que a gente já sabe um pouco da vida do André Luiz, e ele também está ouvindo tudo isso, ele estava se comparando, agora ele está começando a ver diferenças, né? Entre uma vida sofrida e sempre voltada para o bem, sem qualquer tipo, né, de
de desânimo, de queixa, de revolta, e mesmo com a dificuldade da vida dele, ele se dedicava e recebia uma carga grande por conta do sofrimento dos outros. E olha o que segue falando. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa pela inevitável irregularidade das refeições. Distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Quer dizer, se ele causou algum prejuízo para o próprio corpo, foi dedicando o tempo e o seu corpo a ajudar os outros. Então, se ele não comia regularmente, isso pode ter prejudicado o sistema digestivo dele ou a nutrição dele, foi porque ele estava dando atenção aos que sofrem. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. Aqui tem um detalhe que eu acho muito importante a gente falar. Porque ele está falando de uma vida cheia de dificuldades, mas de uma abnegação, né? Uma dedicação à caridade que ele teve. Mas aqui tem uma particularidade que mostra que ele talvez se revoltasse um pouco com o que acontecia com os outros, ao invés de ter paz dentro do coração, ao invés de não julgar outras pessoas que pudessem ser os que causavam o mal para aquelas pessoas, a situação social, por exemplo. Porque olha o que está falando aqui, ó. Ele foi perseguido gratuitamente, né, por situações, mas aqui, ó, pelos choques reiterados com a dor alheia. Então, como ele constantemente estava lidando com a dor dos outros, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, quer dizer, ele podia ter lidado com essa dor, mas ainda de maneira mais sublime, sem cultivar nenhum tipo de vibração negativa por conta daquilo. Porque existe a possibilidade de eu encontrar alguém sofrendo, ajudar e tentar até pacificar aquela pessoa, não aumentar a revolta dela com relação ao que está acontecendo com ela, ou eu posso ajudar, mas entrar nessa vibração de ser totalmente revoltado com o que a situação que causou aquela pessoa. Então, a dor dos outros repercutia amargamente no coração dele. E por isso, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Então, por uma ainda sombra, né, que ele carregava dentro dele, por essa maneira de lidar, ele causou um problema maior para a sua saúde e, inclusive, dificultando o reparo. Porque se ele tivesse uma vibração de aceitação ou de paz com relação a tudo aquilo, de constante fé e buscando na oração a regeneração, ele poderia ter encontrado. Agora eles e o Jerônimo continua explicando, né? É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que os companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. Quer dizer, e aí o Jerônimo está falando, é claro que então nós não vamos louvar, não vamos falar assim, ai que bonito. Ele acabou com o seu corpo, ou acabou talvez com algumas particularidades, equilíbrios pessoais, emocionais, só porque ele lidava com a perturbação dos outros. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo.
Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas. Olha aqui falando, explicando aquilo que eu comentei ali em cima. Ele ajudava, ele teve uma vida difícil, mas ainda assim tem particularidades que ele poderia ter sido ainda um pouquinho melhor. Isso não condena ele. O Jerônimo só está fazendo uma observação. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas daquelas pessoas, né? Ele absorvia muito as vibrações negativas daqueles que ajudavam. E ele podia agir diferente, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do evangelho. Então essa é a meta para todos nós. Cada vez mais a gente trabalhar no bem, abrir mão de caprichos pessoais em benefício dos outros, mas olha o a mais aí que o Jerônimo está falando. E além de tudo, não absorver, lidar com naturalidade com o negativismo dos outros, porque é o estágio de cada um. Não condenar, não se revoltar, não se indignar a ponto de recolher isso e isso fazer mal para ele. E isso foi fazendo mal para o Dimas. Todavia, Estela, você queria perguntar alguma coisa? Marco, Hum. então essas peculiaridades, elas acontecem assim, tanto encarnado como desencarnados, Como, né? em que sentido você diz? Por exemplo, no caso dele, que ele tinha umas vibrações, que começou a ter problema no fígado, né? Ou outras doenças. É. A gente, tanto quanto encarnado, como desencarnado, se a gente tem essas vibrações negativas, nós vamos desenvolver esses. É que no caso, o Dimas está encarnado ainda, né? Não, eu sei, mas no caso, por exemplo, a gente, tanto encarnado como desencarnado, também pode desenvolver, não é? Problemas no órgão físico, não. Não, não. Mas, É, mas absorver a vibração negativa, sim. isso. Sim, sim. Então, é que Beleza. ele ainda é encarnado, tentando ajudar as pessoas encarnadas com problemas materiais ou problemas espirituais, porque ele podia estar lidando com pessoas revoltadas, com demência, com qualquer. E aquela vibração ele absorvia. E isso, Entendi. como ele estava encarnado, prejudicava o corpo dele também. Agora, se ele fosse um desencarnado, ele lidasse também com essas vibrações e, ó, quer um exemplo muito claro do que você tá até. Foi ótimo que você perguntou isso, porque olha um exemplo. O André Luiz. O que está acontecendo com o André Luiz agora? Ele ouviu uma história e ele começou a ser contaminado com os pensamentos dele, julgando, querendo comparar, achando injusto o que estava acontecendo com aquele e com ele. Então ele, tanto é que o próprio André Luiz escreve, né? Aquele pensamento venenoso. Então aquilo Entendi. é veneno para a alma. Então, sim, com certeza, o espírito desencarnado absorve a vibração negativa e ele pode lidar de maneira boa ou não. É que o Jerônimo está cuidando de explicar para ele e o próprio André Luiz já está reconhecendo. Fala assim, puxa vida, ele já deve tá com vergonha de tudo que ele está ouvindo e de ter questionado naquele dia. Mas é que ele queria entender, ele queria aprender. E se ele não perguntasse, talvez fosse pior, porque aí iria É, cultivar, né? Se ele não ficasse naquele momento se questionando. Então, verdade. então, falando que ele poderia ter lidado de maneira mais natural, mais serena. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Quer dizer, aí o Jerônimo está explicando, isso não é tão simples assim.
às vezes, muitas vezes, a gente constantemente influenciado negativamente por alguém, por alguma pessoa, por alguma história, mesmo que a pessoa não tenha intenção. Ou muitas vezes a gente influencia negativamente uma pessoa também, começando a falar de maneira totalmente revoltada com alguma coisa que aconteceu. Então, o que é isso? É passar veneno, é vibração negativa e levar adiante. E é o que o Jerônimo está falando. A gente não consegue, do dia para o outro, mesmo que ele estivesse trabalhando no bem, já está totalmente imune a esse tipo de situação. E isso nos ajuda também. Porque às vezes a gente acha assim, e aí geralmente a gente não está analisando a nós mesmos, né? A gente está analisando os outros. Assim, tal pessoa é espírita, trabalha, e olha o que ela fez. Ou tal pessoa vai na missa todo domingo, toda semana, e olha o que ela faz. Então, para que a gente entenda, é que claro que alguns não estão nem percebendo, não estão nem aí para a tentativa dessa melhoria. Mas outros estão tentando, estão na luta. Mas ainda nós não somos perfeitos, né? Então nós temos que identificar isso. Nós temos um caminho a ser seguido, percorrido, que envolve uma luta muito grande de nossa parte, né? Então ele falou, não é do dia para a noite que a gente consegue esse escudo psíquico para conseguir bloquear esse bombardeio psíquico que a gente recebe das pessoas. Como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, quer dizer, ele estava envolvido em toda essa dificuldade e ele comia não adequadamente, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Então, André Luiz estava questionando exatamente isso. Por que ele chegou a desenvolver essa doença, uma cirrose hipertrófica? E aí o Jerônimo explicou. É tudo isso. Não foi uma vida fácil. Mas, de certa forma, ele estava na tentativa de fazer o que era o mais correto possível dentro da situação que ele se encontrava. Interrompeu-se o orientador e, como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Quer dizer, olha aqui, só reafirmando, né? O André Luiz, quando o Jerônimo parou de explicar, ele falando, eu envergonhado pelo que eu ouvi, né? E aí o Jerônimo conclui. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Então, André, olha o que o Jerônimo falou. Se ele não viveu todo o tempo que ele poderia, ele compensou na intensidade do que ele fez nesse tempo curto. Por isso ele abreviou. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Então, isso é outro detalhe que é importantíssimo a gente entender e lembrar para o resto da vida. Se aqui algumas coisas passam desapercebidas aos olhos dos outros, aos olhos da justiça terrestre, terrena, se aqui algumas pessoas conseguem enganar algumas coisas, algumas situações, ou se nós conseguimos fingir que não estamos fazendo determinadas coisas, para a justiça divina, tudo é contabilizado. Tanto os prós quanto os contra. Então a gente já viu isso também em outros capítulos, né? Não tem nada que a gente não faça que a gente não vai ter que lidar. Tanto em nosso benefício, que é feito no caminho certo, né, adequado, quanto no que a gente ainda às vezes teima em achar que está tudo bem, que não tem problema, né? Continuar fazendo e a gente
vai ser mais cedo ou mais tarde cobrado de tudo. Então, jamais a justiça divina, mas no caso está falando aqui, mas a justiça divina não deixa de analisar tudo, de pôr na balança tudo para ver. Aqui pode ajudar, pode intervir, vamos auxiliar um pouco mais. E ele, ouvindo tudo isso, né, calei-me, humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. E isso a gente faz também. A gente acostuma o tempo todo a analisar a vida alheia, as pessoas, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. E essa comparação o André Luiz agora está mostrando, né? Porque graças a Deus ele está mais acordado, né? Com relação a essa cegueira. Então agora, mais uma vez, ele achou que ele agora ia encontrar a razão. Mas mais uma vez ele viu que não existe falha na lei divina. Naturalmente, o assistente conhecia a minha antiga posição. Então, olha aqui que o André Luiz está falando aqui. O Jerônimo falou lá atrás, eu não conheço a sua história, André, mas para não fazer com que ele se sentisse mal. Ele deu a lição sem precisar humilhar o André. E o André agora estava reconhecendo. Naturalmente, ele deve conhecer minha situação. Estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas. Então, olha a delicadeza do Jerônimo. Para não cutucar na ferida do André, somente falou e explicou o lado do Dimas, mas não fez comparação nenhuma. A própria consciência do André foi suficiente para poder fazer ele entender o absurdo que ele estava questionando, né? Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Então aí agora ele estava fazendo essa comparação. Que daí veio à tona. Lembrança, falou assim, eu com certeza vivi da maneira que mais me agradava. Tomava refeições calmas e substanciosas, a horas certas. Dera-me a estudos prediletos, dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões, cerrava a porta aos clientes antipáticos. Olha aqui, ó, ele reconhecendo. Quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios. Porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ao sentir-me contrariados nos pontos de vista pessoais e, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis, a que eu mesmo dera guarida levianamente. Então ele está reconhecendo toda a responsabilidade do que ele causou para ele com egoísmo. Não com um olhar voltado para o próximo, né? Havia, portanto, muita diversidade entre o caso de Dimas e o meu. Então, se lá atrás ele pudesse achar que tinha alguma coisa que era incomum, agora ele estava reconhecendo que tinha muita diferença. O dedicado servidor do bem empregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Então, olha isso, tudo o que foi dado ao Dimas, ele usou para ajudar os outros. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozara essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para comentar realidades tão duras, reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Então, Jerônimo, com muita delicadeza, explicou André Luiz, sem cutucar a ferida mais fundo, e
e tirou o André Luiz daquele quadro, Estela, que ele podia estar enganando. Fez ele cair em si, reconhecer a sua culpa na sua vida, né, no que ele causou na sua vida. E aí mudou de assunto, para tirar o André Luiz daquilo que poderia ser algo que agravaria a situação. E em breve chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Então nessa conversa foi no caminho, né? E chegaram na casa do Dimas, ali na terra. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada a entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente e indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Então, chegando lá, tinha outros espíritos, inclusive um ser luminoso, né? E perguntou para o Jerônimo: é hoje, né? Está marcado para hoje, então vocês fazerem o trabalho do desencarne do Dimas? Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. Então, olha outra coisa que é muito interessante, muito importante a gente entender. Então, há tempo para preparo, a gente viu no capítulo anterior. Então, os espíritos às vezes vão visitar, às vezes é para fazer a cura, às vezes é para dar auxílio, às vezes é para fazer um preparo energético e espiritual para que aquele espírito vá passar, sim. Não necessariamente ele é visitado só na hora de morrer, de desencarnar. Agora chegou o momento e eles fazem porque eles querem? Não. Autorizados pelo mais alto a aliviá-lo, o que faremos hoje? Alijando-lhe o fardo pesado de matéria densa. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Então, olha isso, essa entidade perguntou para o Jerônimo, então se é hoje o último dia, tem muitas pessoas gratas a ele que gostariam de vir despedir dele, né, espiritualmente, porque é o último dia ali dele, né? E aí, olhe mais uma vez como nem todas as intenções boas são também atendidas, porque às vezes as intenções boas podem prejudicar dependendo do caso. E olha a resposta do Jerônimo com relação a essa pergunta dessa entidade que tem uma certa luz. Então, eu posso chamar esses espíritos gratos a ele? Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Então, olha o que o Gerônimo está falando. O Dimas não está totalmente equilibrado emocionalmente. E talvez essa presença, essa despedida, agrave o estado dele, dificultando o processo do desencarne que agora é necessário. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Então, tem alguma coisa que ainda está prendendo ele ali. Teme o futuro dos seus. Então, olha isso, um dos motivos do apego, né, da dificuldade, é a preocupação dos familiares, como é que vão ficar, porque ele sente que ele está chegando ao fim e algo perturba o espírito dele. O futuro dos parentes dele, das pessoas queridas. E por isso conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Então, existe, né, um intercâmbio de vibração ali ainda que é prejudicial. Tanto por parte da esposa e dos filhos, lamentando, né, esse momento, essa partida, essa doença, quanto por parte dele, por absorver isso. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo em se tratando dos melhores amigos do doente. Então, olha o que o Jerônimo está falando.
mesmo sendo espírito que é equilibrado. São amigos, mas vai ser prejudicial para ele, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Então não está falando que eles não vão poder visitar. Está falando que no momento do desencarne, nesse último dia, melhor não. Mas logo depois, ele vai estar em condições. Mas vamos preparar adequadamente, levar, cuidar. Além disso, sugiro que a manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Então, olha aqui, ele está falando, inclusive, seria o ideal que, inclusive, fosse respeitado esse momento de transição. A casa transitória chama justamente transitória, a gente viu lá no começo também do livro, por esse motivo. É uma casa de transição, de preparo para o espírito, que merece ir para uma zona um pouquinho mais elevada, mas que ainda não está em condições ou não tem condições de fazer essa transição brusca. Então, e o que ele está falando? Seria o ideal que esses fizessem essa visita quando a gente já tiver feito essa atenção, esse atendimento inicial. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Então, mostrando mais uma vez a função, a importância dessa casa transitória. Ele vai descansar um período, junto com pessoas, espíritos desencarnantes, também em situações muito parecidas com ele, porque tem a necessidade desse cuidado para depois seguir. Não faltaremos com o aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. Então, olha aqui, não se preocupem, a gente vai avisar e vai receber com muito carinho todos estes, né? A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou: bem lembrado. Esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera que nos deixavam agora campo livre para nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar. Então, olha, para a gente entender o porquê que está difícil ali na casa. E para a gente entender como, às vezes, a gente age de maneira errada, próximo de um momento de um desencarne de alguém. Então, o sofrimento desequilibrado, sofrimento todos nós temos quando alguém parte, né? Mas o desequilíbrio, a não aceitação, né? A vibração muito baixa deturpa toda a vibração do ambiente e prejudica, dificulta para aquele que está partindo também, né? Emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Olha isso, não está falando que a intenção é ruim. É por amor, excesso de amor. Mas esse excesso de amor está sendo prejudicial nesse momento. Por isso que o conhecimento do que a gente vem cada vez mais entendendo nos ajuda. E ajuda a quem está partindo. O capítulo anterior falou justamente sobre isso. Todos vão do lado de lá receber atenção, não precisa ser espírita. Mas o conhecimento de alguns detalhes de como funcionam as coisas traz benefício ou traz prejuízo para esse momento. Olha a comparação que fizeram. Parece um peixe enroscado numa rede caprichosa. Por apego, capricho humano.
Jerônimo apontou-a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. E improvisemos temporária melhora para o agonizante a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força, exteriorizadas por ela, infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Então, a gente também já leu sobre isso nos capítulos e livros anteriores que a gente tem estudado. A espiritualidade cuida de afastar. Se alguém está prejudicando, mas chegou a hora, a espiritualidade muitas vezes cuida de fazer alguma coisa, levar alguém para buscar aquela pessoa, para descansar, para se afastar do quarto. Ou, às vezes, promove uma melhora súbita do doente. O doente parece que está bem. E aí a pessoa fala, puxa, ele melhorou. Que bom, vamos descansar, ou vamos deixar ele descansar. E às vezes isso não é sempre, mas esse pode ser o preparo para o acontecimento do desencarne. Mas o que eles estão fazendo aqui é isso. Estão cuidando de afastar a mulher dele dali, porque ela está segurando ainda ele. Recomendou ao assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais e instruindo-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia mister. Então, todos se concentraram energeticamente ali para ajudar nessa situação. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. Então, o André Luiz está pincelando, pintando para a gente o quadro geral interno do corpo do Dimas. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Eles já falaram isso, dos micro seres, que acabam se estando ali totalmente espalhados pelo corpo nesse momento, do desencarne. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias. Olha aqui, ó. Olha qual é o recurso que eles estão usando para afastar a esposa. Vamos fazer ele melhorar. Mas é uma sensação falsa de melhora, porque, como está descrito aqui, o corpo dele já praticamente faliu. Chegou no fim mesmo. Mas Jerônimo falando, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Então, o amor exagerado daqueles parentes, da esposa, dos filhos, está torturando aquele espírito que precisa partir. O assistente principiou então a exercer intensivamente sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava a nossa presença. Olha, apesar de médium, ele não estava
percebendo os espíritos ali ajudando ele. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. Então, a condição física dele, inclusive, estava impedindo essa visão mediúnica do mundo espiritual que ele estava acostumado. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Então, pela sensibilidade dele, eles conseguiam agir. Tudo o que eles estavam fazendo, ele absorvia com facilidade. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se. Respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: graças a Deus! Louvado seja Deus! Então, olha isso, um doente que está muito ruim, de repente, respira melhor e fala graças a Deus, se sentindo melhor. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras ansioso, indagando num gesto de alívio. Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu, algo triste, e retrucou: não. Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão nas necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora, vacilante, estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Então, olha isso. Se tinham alguns ali da equipe cuidando da melhora do Dimas, a Luciana estava cuidando da esposa dele, fazendo com que ela fosse inspirada também, através do pensamento da Luciana, a fazer o que era necessário ser feito naquele momento. Então, a Luciana abraçava ela afetuosamente. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Jerônimo agora pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo e rogou. Então, olha isso, agora por influenciação do Jerônimo, Dimas fala para a esposa: querida, vá descansar. Peço-lhe, tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu: repouse a meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Então, olha isso. Todo o trabalho da espiritualidade que conduziu ao que era necessário. Acalmou, aliviou um pouquinho o quadro do Dimas. Olha a equipe toda trabalhando. E fez com que o Dimas falasse e ela ouvisse. Ela acolhesse a fala. E aí ela foi descansar. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado radiante. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Então, olha isso, o médico que foi chamado falou assim, olha, ele melhorou, você vem ele. E o médico realmente constatou, falou, puxa vida, não parecia que ele iria melhorar, mas ele realmente teve uma melhora. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Então, olha isso.
fizeram com que tomasse as providências para deixar ele descansar, já que ele estava sem dor, estava respirando melhor. Então agora o médico recomenda o que a espiritualidade também provavelmente induziu. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio, o médico, atendia-nos ao desejo. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Nós não vamos conseguir acabar o capítulo, deu 1 hora já, mas todo esse preparo para na semana que vem a gente ver o desencarne propriamente do Dimas, porque o capítulo se chama justamente assim, né? Companheiro libertado. Então o Dimas vai ser libertado do corpo, porque nada mais é do que isso, né? O desencarne, né? A libertação do espírito de uma encarnação, né? No caso dele, como a gente ouviu a descrição aqui. Certo? Vamos pensar que quando a gente for embora, e chega do lado de lá, vendo coisas lindas, maravilhosas. Pois é. Aí a gente fica mais confortável. Exatamente. Mas para isso a gente sempre tem que cuidar de tudo isso que a gente vem aprendendo, né? De que maneira eu estou realmente lidando com a minha vida, com o meu tempo, com as pessoas, com os outros, então tudo, com o estudo. Então nós estamos ganhando conhecimento esclarecedor. E nós temos que também entender uma série de coisas para que a gente realmente tenha merecimento do lado de lá para ter tudo isso, né? Para ter tudo isso que a gente está vendo e que a gente sabe, alguns não têm. Deus queira que todos nós aqui tenhamos, e é para isso que nós estamos aqui na luta. Pois é. Né? Marco, Oi. eu tenho várias coisas para falar nessas passagens de hoje. Meu pai, eu estava na Santa Casa, no hospital, da cama, eu aqui do lado, a fila do outro. Para ir, cara. Aí eu peguei e falei assim, eu vou sair um pouco, vou falar por fora com a minha família aqui, que está encostada aqui do lado de fora da porta. Assim, fica aqui agora. Eu falei, não, eu fui lá falar com eles. Eu saí, eu voltei, eu já tinha ido. Olha só, que coisa. Então, como realmente é algo que é amparado, é cuidado pela espiritualidade para que seja feito da melhor maneira possível. Não deixava meu pai. Exatamente. Estava dificultando. E não é por maldade, né? É por apego, por querer que fique um pouco mais. Mas a gente tem que entender quando chega o momento, né? E confiar, né? Entregar para que seja menos sofrida essa transição. E principalmente na certeza que um dia todo mundo vai se rever, né? Um dia todo mundo vai estar se reencontrando novamente. Eu tenho outro fato, que é o doutor Ayrton. Ele ficou dias e dias e dias daquele sofrimento violento, e a dona Neide, do lado dele, rezando e pedindo para que ele não fosse, para que ele ficasse novo. Pois é. Dona Neide, por favor, peça para ele ir, deixa ele descansar. A hora que ela fez a oração, ele foi. Olha só. Então, porque eles eram, inclusive, também muito apegados, né, pai? Muito ligados. E ela não tinha ainda aceitado esse momento e estava segurando, dificultando. É isso aí. Muito bom. Eu tenho mais um fato aí, não tenho? Por isso que eu falei, não tenho. O meu irmão estava para falecer, você lembra? Eu lembro. Eu estava lá no Mato Grosso, me ligaram, eu fui voando, esperando eu entrar no hospital, eu queria me ver. Eu entrei no hospital, pus a mão nele, fiz uma oração. Aí ele partiu. É verdade, eu lembro disso. Parecia que ele estava só esperando isso para poder. Ainda tinha. No livro que nós estamos lendo às 9 horas, hoje vai ter um exemplo desse também. Uma das pessoas do livro
tá para desencarnar e ela só não vai enquanto ela não pede perdão para uma das pessoas. A hora que ela consegue pedir perdão, ela vai. Parecia que ela estava esperando só aquilo para poder partir mais leve. São todas essas coisas, né, que a gente vivencia que ficam cada vez mais claras, né? Certo? Mais alguma coisa? Uma dúvida? Bom, uma coisa que a gente sempre ouvia falar foi a melhora após a morte. Uma melhora. Muitos têm relatam isso. Foi falado aí. Exatamente. Muito bom, perfeito. Foi um ótimo dia hoje, muita coisa para a gente aprender, né? Agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade, né? Pelo momento juntos aqui. Então, uma boa noite, uma ótima semana para todos. Semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.